Foi aí? Deu play aí? Obrigado. Vamos lá então. Estamos aí, mais uma aula. Estamos aqui na 7ª. A trombeta soará, festa das trombetas hoje. É a nossa próxima. Estamos chegando ao fim, hein? Mais 3 apenas. Vamos lá. Esses são os nossos textos. Daqui a pouco nós vamos lê-los. São textos curtos, tá? 3 versículos apenas de Levítico e 7 versículos aqui de Números. Já vamos lê-los. Antes disso, eu quero fazer uma recapitulação como introdução, para que sempre tenhamos em mente a nossa linha de raciocínio com relação às festas, ok? Vamos lá então. Todas as festas que Deus então estabeleceu visam chamar o povo de Israel ali a comemorar, a se lembrar das ações de Deus no passado, a se alegrar pelas bênçãos presentes, no presente, e ansiar por algo no futuro. Então sempre tem essa perspectiva de passado, presente e futuro nas festas de Israel. Lembrar do que Deus fez, se alegrar pelas bênçãos presentes e ansiar por algo maior que virá, tá? Então lembrar então nossas 3 características das festas. Primeiro, são ciclos. A cada ano, repitam isso, com relação aos sábados e a cada semana. Repitam isso, para quê? Para lembrar os feitos de Deus e renovar o compromisso do povo com Ele, né? Repetição ensina, reafirmação da confiança. É um ciclo, faça isso todo ano, faça isso todo sábado, tá? Isso nos molda também, como eu disse semana passada. Todo culto aqui é uma repetição, mas isso nos molda, isso é útil para o nosso aprendizado. Depois, as festas também são reuniões do povo para promover união e testificar identidade do povo, unidade do povo, não só para lembrar e para rememorar feitos de Deus para serem ensinados, mas também para unir o povo, para que haja unidade no povo, e também para celebrar e ofertar e descansar no Senhor. Então são festas que o povo vai para ofertar e vai para descansar no Senhor. Então cada uma das festas, como nós temos visto, servem de sombra, uma sombra, um tipo daquilo que viria. Lembra a ideia de sombra? Paulo fala isso em Colossenses. Isso são sombras da realidade. Então como se viesse alguém por trás de mim e eu visse a sombra chegando. Eu não sei muito bem quem é, eu sei que é uma pessoa. Quando chega a pessoa, eu não preciso mais da sombra. Essa é a ideia então. Isso eram sombras do que viria. Cristo é o corpo, Cristo é a realidade. Nós não precisamos mais, porque a sombra é muito menos do que a pessoa. Cristo chega, então nós temos a realidade em Cristo, tá? Essas festas o sábado estrutura as festas. Sempre 7 é importante. Os sábados estruturam isso, tá? Tinha o objetivo de ansiar por um descanso maior, certo? Então aqui, as primeiras festas, comemorações de Páscoa, pães asmos e primícias na primavera e Pentecostes agora, né? Eram fundamentais para os acontecimentos. Vamos lá lembrar de Páscoa? Era o alicerce, né? Israel foi liberto, foi redimido na Páscoa, porque o sangue de outro foi que promoveu a libertação, o sangue de um cordeiro, libertação do Egito. Pães asmos, o povo liberto agora era um povo santo, que deveria deixar o fermento do Egito, deixar aquilo, romper com o passado do Egito, deixar o poder do pecado para trás, a idolatria, chamados agora a viver como nova massa. Lembra que Paulo fala isso, usa esse termo em 1 Coríntios 5. Vocês são nova massa. Celebrem, pois, a festa dos asmos sem fermento. Vocês são nova massa. Está falando de pecado. Tirem isso. E primícias. Vivam hoje no presente com uma expectativa de um futuro. Primícias é a evidência de uma colheita que virá. Os primeiros frutos são evidência de que virá uma colheita. E aí nós vimos semana passada o Pentecostes. Veio a colheita abundante, porque veio uma dádiva generosa de Deus, a colheita, tá? A expansão da nova vida
iniciaram nas primícias, por que nova vida? Eles estavam na terra agora, eles saíram do Egito, peregrinaram por 40 anos como nômades, agora na terra tem uma nova vida. Aqui a nova vida tem a sua expansão vista, deu fruto, colheita abundante. Então aqui eu faço um resumo das coisas da primavera, tá? Somando com Pentecostes. Veja, vamos lembrar o seguinte: Páscoa, vamos lembrar do ministério terreno de Cristo. É fácil para nós identificarmos. Morte do Cordeiro é a Páscoa, tá? Jesus é morto aqui. Mas no dia seguinte, 15 de Nisan, ele é sepultado, o fermento é tirado, o pecado é tirado, Jesus se fez pecado, esse pecado foi sepultado. E primícias, ele ressurge no dia 16, um dia depois do sábado, no domingo, primeiro dia da semana, celebra-se a nova vida. Está claro aqui que se Jesus cumpre isso, certo? A pessoa dele cumpre isso. E Pentecostes, uma colheita abundante, dia 6 de Sivan, do mês de Sivan, você tem o envio do Espírito Santo. E nós vemos a colheita ali. 3.000 pessoas colhidas, né? Foi uma reversão do Sinai. 3.000 foram mortos por causa da idolatria, agora 3.000 recebem vida nova. Uma colheita abundante. Então, as 3 primeiras festas se cumpriram na pessoa de Cristo. Páscoa, primícias e Páscoa, pães asmos e primícias. E Pentecostes se cumpre quando? Quando o Espírito Santo é enviado no dia de Pentecostes, naquele ano específico, no ano da morte de Jesus, 50 dias depois, naquela festa o Espírito é enviado. Tá? Então, expandindo o alcance da redenção, expansão da nova vida. A vida, então, a nova vida se expande com novas colheitas. E agora vem as festas de outono. Passa-se a primavera, já vou colocar um gráfico aqui muito interessante. Vem as festas de outono, olha aí, são as 3 últimas, tá? Trombetas, que é hoje, dia da expiação, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Começamos hoje, então, as festas de outono do calendário de Israel. Olha que interessante que eu achei esse gráfico aqui. Devia ter achado antes, né? Olha só. Ano agrícola de Israel. Vamos lá, ó. No mês de Nisan, certo? Aqui começa a Páscoa, primícias e pães asmos. Colheita aqui do linho, isso aqui está dentro do linho, tá? Linho e cevada. Aí vem toda a colheita nos meses, tá? Aqui o mês de Sivan, tá aqui, ó, que é o Pentecostes, 50 dias depois daqui. Aqui é o Pentecostes, Sivan. E agora começam as festas de outono, que estão aqui, primeiras chuvas, onde começa de novo o ciclo agrícola. Arar a terra, tá? Vem as primeiras chuvas e começa de novo o ciclo agrícola. E aí a gente tem todo o calendário de Israel do ano agrícola. Agora o outro calendário são as festas, olha só. Nisan, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes aqui, olha onde está aqui, ó. Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, está aqui, em setembro, das trombetas, tá? E aí eu vou colocar esses dois aqui, ó, um do lado do outro, para a gente ver. Fica legal, assim que a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo no mês de Nisan com relação à colheita, com relação a festas, tá? Mês de Sivan, que é o Pentecostes, e aqui, ó, é o mês das 3 festas de outono. Trombetas, Yom Kippur e cabanas, ou Sukkot. Tá bom? Vou mandar isso aí lá no grupo, você pode ver isso com mais calma depois. Mas lembre-se disso, é importante para a gente ver, a gente entende melhor o calendário israelita, porque não é nosso, né? Vai ficar distante para a gente. Olhando assim, você tem mais ideias do que era colhido, que mês que era o plantio, é o nosso mês de outubro, setembro, outubro aqui, que começa o ano agrícola deles lá, o mês da aragem da terra. Tudo bem? Ok, vamos então olhar para a festa das trombetas, que está aqui, ó, no outono. Vamos olhar lá para Levítico 23, abre aí, Levítico 23, de 23 a 25, apenas 3 versículos, 23, 24 e 25.
Levítico 23, 23 a 25. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, olha só, mudou o mês, no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Acabou. Simples assim. Vamos lá para Números capítulo 29. Números 29, de 1 a 6. Vai tratar da mesma festa, da mesma prescrição, só que com mais detalhes agora. Números 29, de 1 a 6. Números 29, de 1 a 6 vai tratar do tipo de oferta que era para levar nesse dia de trombetas, primeiro dia do sétimo mês. Tá? 29, números de 1 a 6. No primeiro dia do sétimo mês, ok, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ou seja, é um Shabat, né? É um descanso. Não estou chamando de sábado para não confundir, estou chamando de descanso. É um descanso. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto, agora o autor vai dizer: o que você vai trazer? Lembra que Levítico só falou assim: traga holocausto. Agora o Números vai falar: o que você vai trazer? Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares, de cereais, de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de um efa, é mais ou menos aqui 6 litros, tá? Para o novilho, 2 décimas para o carneiro. Então, esses animais que você trouxer, você junta a eles, esses cereais amassados com farinha e com azeite, e queima junto. Um tanto de farinha, 3 décimas de um efa, uns 6 quilos mais ou menos, com esse animal, e queima. O carneiro, 2 décimas, e queima também. 4, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Então você tem lá 2 litros mais ou menos, ou 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. É tipo assim, lembra que você é pecador, viu? Está fazendo oferta, mas lembra que você é pecador também. Então oferece o bode para expiação pelo pecado. Além do holocausto do mês. Então veja, você for lá para Levítico 1, 2, 3, 4, você tem lá as prescrições. Era para fazer o que a cada mês? Além do holocausto do mês, e sua oferta de manjares de cereais, no holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, seus derramamentos ali de líquidos, segundo o seu estatuto. Ou seja, vai lá para Levítico, começo, e veja lá o estatuto, está lá. Em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Parou, ok? Então, essa é a descrição da festa. Vamos entrar um pouco mais nisso, para explorarmos esta festa, tá? Esta é a festa das trombetas. Bom, vamos então olhar para a festa? Dia. Começava no primeiro dia do sétimo mês, né? Era o final do período da colheita. Então lembra lá daquele círculo? Colheu um monte de coisa. Quando chegou lá no primeiro dia, tá aquela imagem da pessoa arando a terra. É esse dia aí, tá? É o final da colheita, início do preparo da terra para o próximo ano. É fim de um ano agrícola e o começo do próximo ano agrícola. Desde o Êxodo, isso é interessante, a vida de Israel não girava mais em torno da agricultura. O que Deus fez no Êxodo 12? Ele falou: a partir de agora, esse será o primeiro mês de vocês, o mês da saída do Egito. Deus muda o calendário para que o início do calendário, o início do ano judaico dos israelitas, seja o mês da libertação do Egito. Ou seja, havia um calendário antes, até um calendário dos povos daquela região, que era o calendário agrícola. Todos viviam de agricultura. O que Deus faz com isso é: a partir de agora, para vocês, Israel, o ano começa no mês de Nisan, porque é o mês que eu libertei vocês do Egito. Então há uma mudança aqui, desse ano agrícola para o ano religioso. O ano da libertação começa com o Êxodo, começa com a saída. Então, originalmente, o ano novo em Israel
começava no ano agrícola, mas teve a mudança de Deus lá no Êxodo. Para o ano da libertação, para o começo, era o ano religioso. Começa com a libertação, ok? Esse era o dia, então, o primeiro dia do 7º mês. 7º mês a partir de que mês? Nissan, da Páscoa, tá? Vou voltar aqui, ó. Começa o ano deles religioso em Nissan, tá? Deus está falando, aqui desse 7º mês, que é o mês de Siri, será no primeiro dia, toquem as trombetas. 7º mês, primeiro dia. Nome. O nome aqui, você tem 2 nomes para essa festa. O primeiro, que é esse Yom Teruah. Ruah é sopro, vento. Yom é dia de soprar, dia de sonido. Nós não lemos isso? É sonido de trombeta. É Ruah, tá? É dia de sonido, dia de sopro, tá? E o ano novo é o Rosh Hashanah, é o princípio, cabeça do ano. Lá em Gênesis começa no princípio, a palavra é essa aqui, ó, cabeça do ano. Então são 2 nomes para essa festa. Eu vou dizer como é que ficou 2. Mas a princípio era. Acabou a bateria aqui. A princípio era dia de soprar, tá? É o dia de soprar. O foco original ainda estava sendo preservado, o ano novo, mesmo com a mudança ordenada por Deus, cujo foco era a redenção. Então, eles tinham um ano novo agrícola e agora é um ano novo religioso, tá? Que era no mês de Nisan. Mas o ano novo agrícola continuava lá no 7º mês. Qual que é o elemento de destaque aqui? Obviamente, trombetas, tá? Em termos históricos aqui, as trombetas eram associadas a questões militares, tá? Faziam parte de toques que marcavam, assim, eventos, chegada de reis. Até hoje é um pouco assim, né? Quando vai anunciar, até nos Estados Unidos é hoje, quando o presidente vai ser anunciado, tem um toque para o presidente. Um trompete ou um clarim tem um toque específico para anunciar a chegada. Você vê, já viu filmes antigos aí, né? Na Inglaterra, os reis e tal, eram anunciados com trombetas ou clarins, tá? E era um importante meio de comunicação na batalha também, as trombetas. Sinais para atacar, sinais para recuar, qual estratégia usar, ou sistema de alarme também. As trombetas tinham essa função numa batalha. Quando a trombeta soava, a cidade ficava alerta, perigo. Então sempre é a questão de um aviso. Está avisando algo com uma trombeta. E a trombeta, o som dela era o foco aqui das festas. A primeira das 3 festas de outono, tá? Em Israel havia 2 tipos de trombeta. Esse é o segundo deles, que é o shofar. O primeiro tipo não é esse, é uma trombeta aí de prata. Eu não coloquei lá porque a gente tem certeza de fato como é que é essa trombeta de prata de Israel. Mas veja lá em Números 10, abre a sua Bíblia em Números capítulo 10. Eu espero que não. Você entendeu, né? Em Israel ou em igreja evangélica? Em algumas igrejas. É uma pena que se usa. Tem algumas que usam. É uma pena que se usa, é uma pena. Infelizmente. Vamos lá, ó. Olha lá. Números 10. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata. Esse é o primeiro tipo, não essa daqui não. De obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares. Percebe? Você tem tipos diferentes de toque. É de prata, é para juntar o pessoal para ir embora. Lembra que Israel no deserto era nômade. Pega tudo, põe no ombro, vamos embora. Quem que dava esse aviso? Trombeta de prata. Até hoje em guerra, assim, né? Os sinais. Até no trânsito. 2 apitos, é para parar, sei lá o que. Nós temos essa questão de som, muito, né? Quantos sons é para você ir e voltar? E na guerra, imagina naquele tempo. Em guerra, a comunicação era assim. Eles entendiam
qual toque é para avançar, qual toque é para voltar, qual toque é para usar o cavalo, enfim, tudo isso. Agora veja o versículo 10, do capítulo 10 de Números. Aqui ele está falando aqui da trombeta de prata, né? Agora no 10, ó, da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, essas festas, e nos princípios dos vossos meses, a cada começo de mês, que ele vai chamar de lua nova, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, você tem aí prescrição de toque de trombeta, início de cada mês. Percebe? Tem todo um sonido para avisar Israel. Então, essas de prata, como eu disse, usadas para nos dias de solenidades, primeiro dia de cada mês, e também para juntar o povo. Agora, o shofar é o mais comum, e essa é a trombeta do dia das trombetas, da festa, tá? A festa era estruturada em torno desses instrumentos aqui, e você tinha diferentes tamanhos. Em música, essa é uma regra, porque é uma regra da física e da acústica também. Tudo que é menor é mais grave ou é mais agudo? Tudo que é menor é mais agudo, tudo que é maior é mais grave. Você olhar aquele tambor da bateria ali, ó, ele é o maior de todos, ele é o mais grave de todos. Quanto menor o instrumento, mais agudo ele é, o som passa rápido por ele. Quanto maior o instrumento, mais grave o som fica. E aqui é a mesma coisa, tá? Você tem diferentes tipos de shofar. O que era o shofar? Chifres de carneiro ou de antílopes. Curioso, nunca era de boi ou de bezerro, sabe por quê? Estudiosos dizem porque o povo não queria associar o boi com a adoração, porque teve o episódio do bezerro de ouro. Eles não associavam mais o boi ou o bezerro à questão de adoração a Deus, porque a associação trazia lembranças ruins. Então os chifres eram ou de carneiros ou de antílopes. E esses chifres, imagina, uma diversidade de sons usados, né, nessas festas. Nesses instrumentos vocais, às vezes eram acoplados aí, e os levitas que tocavam, ou as pessoas que tocavam, eram sempre pessoas habilitadas, tá? Não é como, posso tocar agora? Não, tem que saber tocar, porque era um som agradável, tá? A Mishnah, que é um documento judaico, é um livro judaico de tradição, que explicava algumas tradições, diz que havia muitas melodias diferentes nesse dia. Olha que bonito que deveria ser. Melodias bem tocadas, diferentes, devia ser muito bonito. A combinação desse som dava uma pompa à festa, beleza, majestade, o dia inteiro tocando trombetas. E durante a festa, muitos solos eram realizados com nomes particulares. Agora é a hora de tocar a música tal, aí tocava o solo tal, a trombeta tal. Então tinha momentos na festa, durante o dia todo, era um dia de festa, em que as trombetas eram tocadas. Tinha a primeira trombeta, que era o início da festa, então convocava Israel para se reunir, lembra? Era um ajuntamento solene, santa convocação, tocava-se a trombeta a juntas. Durante o dia, diversos solos de trombeta, diversas melodias eram tocadas, e a última trombeta indicava, claro, o final da festa, no final do dia. E a gente vai ver semana que vem que no dia da expiação, Yom Kippur, tinha uma grande trombeta que soava avisando esse dia, que era um dia muito especial. Tá? Então, veja só, era uma forma majestosa de dizer: venham adorar a Deus, venha povo de Deus, o Senhor está convocando o seu povo. Então, além do dia que nós já vimos o nome, do elemento de destaque, lembra que na prescrição de Levítico e em Números nós temos que é um descanso solene, não trabalha, um Shabat nesse dia. Santa convocação, é uma convocação separada, é algo de adoração, para adorar ao Senhor e para trazer ofertas. Olha lá, nenhum trabalho, ofertas queimadas, e veja só a quantidade de ofertas que eram para ser trazidas, ou seja, era um dia de consagração ao Senhor. Lembra que o holocausto, sempre que há uma oferta queimada, é entregue tudo ao Senhor, queime, consagre ao Senhor, tá? 7 cordeiros, os cereais, a melhor farinha, azeite, parte desse bolo aqui, tipo um pão, né? Era para cada oferta de animal, os holocaustos, enfim. Essa é a festa, essa é a descrição da festa.
Tá? Você tem então um chamado com trombetas o dia inteiro sendo tocadas de diferentes melodias, com pessoas capacitadas, e o povo chamado para se reunir, santa convocação para adorar ao Senhor, trazer ofertas para serem consagradas ao Senhor. O povo está diante do Senhor que os convoca por meio de trombetas. Ok, o que isso significa a princípio lá no Antigo Testamento? Primeiro, uma proclamação, uma preparação espiritual, tá? A festa então dava início ao chamado para adorar ao Senhor no mês de outono, nesse tempo de outono, é a primeira festa do outono. E embora nós lemos que a cada início de mês, a cada lua nova, tivesse trombeta tocando, lembra? Cada lua nova, cada início de mês toca. Essa festa era uma festa diferente, era uma convocação sagrada a fim de reunir o povo. Então o povo deixava o trabalho de lado e se reunia por um dia inteiro de sacrifício e de adoração. O dia inteiro era assim. Imagina quanto de animal, quanto de trabalho o sacerdote tinha lá para trazer isso tudo, muitas ofertas, né? Então o objetivo desse dia de descanso e sacrifício era preparar o povo para adorar ao Senhor e para as próximas festas que viriam. Essa festa dá início a um mês que tem outras festas, tá? Um mês que dará outros eventos importantes para Israel: o dia da expiação e a festa dos tabernáculos ou das cabanas, ou Sucote. A principal ideia aqui então, nessa parte em amarela ali, é preparação espiritual do povo, tá? Essa preparação para adorar a Deus. Então, o som da trombeta de chifre de carneiro era tocada nas suas mais diversas formas. Outro significado importante, não só essa preparação. O som da trombeta de um chifre de carneiro, e o autor do nosso livro aqui traz esse insight interessante, traz um ponto na história da redenção. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus falou: para, não faça isso. Que animal apareceu ali preso por onde? Um carneiro preso pelos chifres. Apareceu como substituto de Isaac. Então, é possível, e claro, nada na Bíblia é por acaso, né? Um carneiro preso pelo chifre. E agora usam-se chifres de carneiro para anunciar o Senhor, anunciar a adoração. Então, desse dia em diante, é possível que a trombeta de chifre de carneiro passa a despertar essa lembrança, o som da presença de Deus, o Senhor provendo, o Senhor sendo presente para prover, tá? Sinalizava então a presença de Deus, que é o próximo significado. A razão mais clara aqui para falar que a presença de Deus era anunciada pelas trombetas é em Êxodo 19. Vamos lá, em Êxodo 19, versículo 16. Se você se lembra, Êxodo 19 é um capítulo antes da entrega dos 10 mandamentos, certo? No capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E veja o que acontece no versículo 16. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Quem estava no monte? O Senhor. Como é que o povo pôde, com seus sentidos, perceber isso? Olhando relâmpagos e ouvindo muito forte clangor de trombeta. Então a ideia aqui é que o soberano está presente. Deus está aqui. O barulho da trombeta traz essa memória ao povo. O Senhor, lá no Sinai, desceu ao som de trombeta. E o chamado aqui é o som de trombeta, ou seja, o rei está presente, o nosso soberano está aqui. O som era o anúncio da presença de Deus. Claro que Deus também era rei não só sobre Israel, mas sobre toda a terra, né? Veja o que diz o Salmo 47, olha que interessante isso. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra.
salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Olha só, como o chamado da trombeta é associado à presença do soberano, à presença daquele que reina. E isso foi visto e ouvido pelo povo no Sinai. Essa é a memória tanto do chifre do carneiro com Isaac, ao som da trombeta no Sinai, traz ao povo essa ideia. Preparem-se para adorar, o rei está aqui. Preparem-se, o Senhor está chamando, o soberano está aqui. Então, lembrem-se disso, ao longo da história de Israel, mais um elemento, mais um episódio trouxe também uma significância interessante para as trombetas. O que derrubou o muro de Jericó? A gente vê nos desenhos, né, que assim, são trombetas amarelas, parece clarim, né? O que o texto lá diz? Shofar. Era shofar que o povo usou. Vamos abrir lá em um versículo, Josué 6, 4 e 5. Josué 6, 4 e 5. Essa aqui é Deus prescrevendo a estratégia para eles. Ó, como é que vocês vão derrubar o muro? Não vão pegar em arma nenhuma. Olha como é que vocês vão fazer. Josué 6, 4 e 5. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. Então aquele desenho que você deu lá para a sua criancinha na escola dominical está errado. Parece um clarim gigantesco, né? Parece um clarim ocidental. É chifre de carneiro. É aquela enroladona lá. Tá? 7 sacerdotes, 7 chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Olha aí. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, o shofar, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. Interessante, com grande grita, né? Legal, né? O muro da cidade cairá abaixo, um bolso graneiro em cada qual em frente de si. Veja, então, o que mais trazia a memória do povo? Som de trombeta. É claro que vai ser posterior aqui a entrada, né? Mas veja que eles já estão na terra. Agora eles já entraram na terra. A prescrição das trombetas é antes de Jericó, certo? Levítico, está lá no deserto. Mas o povo comemora essa festa já na terra. Então ele já tem essa memória de Jericó, caiu ao som de shofar. Então, a autoridade domina. Então, veja esses pontos em amarelo aqui. O que uma trombeta lembrava para o povo? Deus está aqui. O soberano rei está entre nós. Ele está chamando o seu povo à adoração. Ele está anunciando a autoridade e domínio. Então, por exemplo, quando as muralhas caíram lá em Jericó, a mensagem ficou clara. Oh, meu Deus. Peraí, saiu aqui. Pronto. Deus derrubou. Gente, quando é que chifre de carneiro derruba muro? Fala para mim, se não tem Deus aí. Não é? É a associação que o povo tinha que fazer. É o tom certo que quebra o cristal, né? Talvez um copo quebra. O muro de Jericó não dá para quebrar com 7 chifres de carneiro e grito. É o Senhor que está ali, né? A mão de Deus. Então isso serve para lembrar o povo que Deus é o Redentor, é o Rei, é a autoridade, é o soberano. Tá? Pô, quem viu isso? Dá um medo desse povo, né, que grita, toca trombeta. E assim, dá um medo desse povo é quem é o Deus desse povo. Porque a batalha é entre deuses. Que povo é esse? Quem é o Deus desse povo? É o Deus de Israel. Que derrubou o faraó no mar, que é a potência maior daquele tempo, era o Egito, morreu. O povo não pegou nenhuma arma para matar o faraó e seus exércitos. E agora não pega nenhuma arma para derrubar Jericó. É o Senhor que luta por nós. Isso até hoje, tá, gente? É o Senhor que luta as nossas batalhas. Confiemos no Senhor. Nos consagremos a Ele. Ele luta por nós. Mas Israel, como sempre, né? Não se lembra disso, né? O coração cada vez mais duro de Israel começa a se esquecer disso. Abra no Salmo 81. Salmo 81. O Salmo 81 parece fazer menção a essa festa das trombetas.
Nos versículos 1 a 5, por exemplo, ele faz menção, ó, veja lá, Salmo 81, 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito para Israel. Veja, ele está lembrando, né? Salmodiai ao Senhor, fazei soar, cantai de júbilo a Deus. Versículos 6 e 7, ele vai relembrar eventos anteriores, ó, livrei os seus ombros do peso, vocês foram livres, vocês clamaram, eu livrei vocês. E agora o que o versículo 8 diz? Ouve, meu povo, eu quero exortar vocês. Parece que Israel estava surdo, mesmo diante de trombetas. Ouve, Israel, parece que vocês não estão ouvindo isso. Olha, ó Israel, se me escutasses. Veja que contraste. Toca a trombeta. Ó Israel, se você me escutasse. E a trombeta tocando na festa. Quando isso acontecia, que Israel ficava duro, endurecido pelo pecado, Deus enviava quem? Para falar, ei, voltem para a lei. Profetas. Profetas faziam aqui uma metáfora, esse toque de chofar, para falar, ei, voltem para o Senhor está aqui, o Senhor é o Rei soberano. Como, por exemplo, anunciavam chegadas de reis com um toque de chofar. Quando vinha um arauto, ele era anunciado por uma trombeta, ó, chegou alguém com uma mensagem do rei. Vem a trombeta, toca, e a pessoa fala lá. Os profetas tinham essa função. Por exemplo, foi um dia da festa das trombetas que Esdras, o escriba, reuniu o povo que havia retornado do exílio. Em que dia que ele leu a lei do Senhor e o povo chorou? Neemias 8, olha que lindo isso, Neemias 8. Neemias capítulo 8. Agora com esse pano de fundo que você já sabe, vamos lá, vamos ver se alguém sabe. Que dia era o dia da festa das trombetas? Dia 1 do 7º mês, não é? Aí o que Neemias escreve aqui? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. O que ele está dizendo aqui para você? Era a festa de quê? Das trombetas. A gente não consegue ver isso, né? Mas estudando, tá. Era no dia da festa das trombetas que Esdras falou, vem aqui que eu vou ler a lei para vocês. Eu vou tocar a trombeta para vocês. E o povo, o que aconteceu? Eles se entristeceram. A gente está longe desses caminhos. Esdras tocou a trombeta para eles. De uma maneira análoga aqui à pregação, né? Então o sinal da presença de Deus foi a leitura da lei. Como foi entrega lá no Sinai. Ao som de clangor de trombetas. O Senhor apareceu no Sinai. Então o povo ali foi tomado de tristeza, porque eles estavam muito distantes da lei. Choraram. Arrependimento, obediência, expostos por meio da pregação. Então há um chamado aqui à aclamação do rei, porque a presença dele está sendo anunciada. Reverência, o Senhor está aqui. E no primeiro século, eu falei uma coisa aqui, não coloquei, está tudo aí que eu falei, tá bom? Tá? Olha lá, Deus enviava profetas quando o povo desprezava o anúncio. Profetas faziam a vez das trombetas, né? Se arrependam-se. Dia da festa das trombetas que Esdras reuniu o povo. Estava lá no exílio. Como eu disse, eu vou mandar isso para você relembrar. E no primeiro século, na época de Jesus, ou seja, a festa foi se desenvolvendo, chega lá no tempo de Jesus. Nesse século, a transição aqui é primeiro, tá? Século 19, depois. Errei o número. Século I, por favor. A transição desse dia de soprar para o cabeça do ano já tinha sido completada, porque o povo parou, o povo começou a dar mais importância para o ano agrícola do que para a presença do Senhor. É esse o ponto. O ano agrícola está começando. Vamos anunciar o ano agrícola, mais do que consagração ao Senhor. Esse foi um desenvolvimento regressivo, a gente diria, tá?
A festa das trombetas já não era uma celebração da obra redentora e um chamado para adorar o rei com fé e arrependimento. Foi mais uma das festas de lua nova, de começo de mês, apenas para anunciar o ano agrícola que estava chegando, tal como os outros povos da região. O sentido original foi se perdendo, foi ficando melhor, foi ficando mais evidente, mais enfático celebrar o ano novo agrícola do que a consagração ao Senhor. Então, eu já disse isso, vou voltar aqui. Como tudo, né? Infelizmente. Então, o enfoque passa a ser outro. Tá? Talvez, aqui dizem alguns estudiosos, essa mudança de foco se deva porque não tinha um evento específico, redentor, como a Páscoa teve um evento específico. Então, foi se perdendo. Então, vamos comemorar o ano agrícola. É mais evidente do que um chamado à santa convocação, ao arrependimento. O Senhor está aqui, ok? E isso foi acontecendo. Agora, o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Por quê? No Novo Testamento a gente tem ligações claras. Paulo fala, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Páscoa. Paulo fala, Cristo é a primícia dos que dormem, primícias. Paulo fala também em 1 Coríntios 5, os asmos, vocês são nova massa, pães asmos. O Espírito Santo desce na festa de Pentecostes, está claro. E trombetas. É difícil relacionar essa festa de forma mais rápida no Novo Testamento, tá? Porque não tem nenhuma associação direta de um acontecimento ali. Então a gente precisa olhar de uma forma mais profunda aqui e tentar entender o significado. Por isso que o meu ponto anterior aqui, foi qual é o significado disso lá do Antigo Testamento. Lembra os pontos em amarelo? Isso aqui, a gente precisa lembrar disso. Presença do Rei, presença de Deus entre nós. Pegou aí? Presença de Deus entre nós. História da redenção, preparação, presença de Deus, autoridade, domínio e o que os profetas fizeram. O que Esdras fez no dia da festa das trombetas. Isso deve dar para nós material para a gente olhar para o Novo Testamento e fazer as ligações devidas e corretas, né? Vamos lá. Bom, Jesus Cristo, primeiro. Jesus é o Rei que recebe toda a autoridade do céu e da terra, né? Ele é de forma pessoal a plena realização da festa das trombetas, porque o Rei chegou, o legislador está aqui, Sinai, o soberano está entre nós. O que João Batista fez? Ele anunciou a chegada do Rei, né? Então, com o início do Novo Testamento, a trombeta de Deus, aqui a gente vai fazer uma forma de analogia, começou a ser proclamada porque a pessoa de Deus encarnado chegou. O reino de Deus chegou. Quando Jesus expulsa o demônio, fala: o reino de Deus chegou. O Rei está entre nós, tá? Então, pecadores são chamados ao arrependimento. A lei do Senhor, Jesus, no Sermão do Monte, ele entrega a lei. Tal como no Sinai foi entregue a lei, Jesus entrega a lei ali também. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Não é que ele está corrigindo o que Deus disse, não. Ele está corrigindo a interpretação da tradição judaica. Ele está corrigindo desvios da tradição de homens. Então ele é o legislador, ele chega. O próprio Rei soberano é revelado em Jesus. É chegado o reino de Deus. Se eu expulso demônios assim, é porque é chegado o reino de Deus. O Rei está aqui agora. Jesus é então, de início, o cumprimento dessa festa. O Rei chegou. Agora tem cumprimentos mais abrangentes. A igreja, como assim? A igreja agora faz o quê? Anuncia que o Rei chegou. Tem uma trombeta que anuncia essa chegada do Rei. A pregação do Evangelho é a trombeta com vozes humanas. Assim como Esdras fez, proclamando, pregando a palavra diante de pessoas para que se arrependessem, assim a igreja faz também. Uma coisa interessante na língua grega é que o verbo principal para pregar é esse querisso aí, tá? Querigma, talvez já tenha ouvido essa expressão, querigma, é pregação.
Então, essa raiz aí tem a ver com um anúncio feito por um arauto que tem autoridade. Então, como eu disse, quando o rei mandava um anúncio, anuncie o nascimento do filho do imperador, vinha alguém da parte do imperador comunicar uma notícia. Como é que essa pessoa chegava? Ela chegava com um som de trombeta, vai ter um anúncio agora. Atenção, pessoal, o filho de César nasceu. Ele trazia um evangelho, uma boa notícia. Então ele era alguém investido de autoridade que declara uma mensagem, que proclama uma mensagem. A ideia aqui de querigma não é o que nós pensamos de um sermão de domingo, por exemplo. Quando a gente fala em sermão, parece um estudo, né, com alguns pontos e tal. Ok? Querigma ali era um anúncio de uma notícia. Era mais essa ideia. Chegou alguém para anunciar uma notícia, e não para fazer um estudo de um determinado assunto. Era mais essa ideia. Tá? Então, no Novo Testamento, a ideia de pregação do Evangelho é o novo som do antigo shofar. Está anunciando algo. O rei está aqui. Aqueles que pregavam, então, anunciavam o rei com autoridade. Quando que os sermões, você vê que interessante, Atos 2 é o quê? Pentecostes. Vamos lembrar da festa, tá? 50 dias depois lá da festa das primícias, Pentecostes. O Espírito Santo desce naquele Pentecostes e há uma colheita. O que acontece depois? Uma pregação, onde 3.000 são colhidos. E a partir daí, Lucas registra o Evangelho se espalhando, a trombeta sendo soada nos diversos cantos do mundo. Pedro, Paulo, após o Pentecostes, eles são investidos de autoridade pelo Espírito Santo, não é? Claro, por Jesus, que envia o Espírito Santo, mas veja, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Agora eles têm autorização, autoridade para tocar as trombetas dizendo: ei, o rei chegou. O que Paulo dizia nas sinagogas? Irmãos, não é? Compatriotas, esse que vocês esperavam chegou. Ele expunha as escrituras e anunciava uma mensagem: o Messias está aqui, o Messias chegou. Então a igreja cumpre, como é que a igreja cumpre essa festa? Com o anúncio do rei que chega. Jesus é o rei que chega, a igreja cumpre anunciando, não é? Nem todos, por exemplo, que tocavam a trombeta do Evangelho eram somente os que foram ordenados para isso. A igreja evangeliza. Não só os que foram ordenados, não só, mas a igreja toda é chamada a evangelizar. Todos os cristãos agora têm o dever de pregar, porque é questão da nossa identidade, né? Aqui, quando outras pessoas, e é interessante isso em alguns textos, quando são apóstolos, quando essa pregação é feita por apóstolos, é querigma. Quando é por pessoas comuns, é evangelismo, é divulgar boa notícia. Curioso isso, porque parece assim, que o Senhor deu autoridade para alguns de anunciar, aqueles que foram investidos para isso, e a igreja contam a boa notícia que esses anunciaram, replica evangelizando o querigma que foi dado pelos apóstolos, pelos pastores e mestres. É interessante isso, esse uso de querigma ou evangelismo. É interessante isso. Vamos lá. Então, com o poder e com a ousadia que eles receberam no Pentecostes, os apóstolos tomam a dianteira e vão abrindo o caminho onde o evangelho não havia chegado ainda, mas a igreja ali evangeliza, nesses lugares onde os apóstolos chegam. A pregação, então, é o toque da trombeta. O nosso Deus reina. Arrependam-se, creiam no Evangelho. O Filho de Deus é Jesus Cristo, é o Rei. Veja, é um querigma, é um anúncio isso. É uma proclamação de arautos, né? A pregação é um chamado a creia e se arrependa, porque o Rei manda. Vocês vão se ver com o Rei um dia. Creiam e se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Jesus disse isso. Então, Jesus proclama o reino, cumprindo a festa. Ele é a trombeta de Deus, mas ele também proclama. E ao enviar a igreja, ele diz:
toda a autoridade me foi dada, vão agora vocês e façam discípulos. Então, a palavra da pregação é o instrumento que propaga que o rei chegou. E é interessante isso aqui é legal, olha aqui. Olha isso aqui. Pronto. A igreja é formada por pessoas, os pés formosos, que anunciam as boas novas. Está lembrando de um texto aí? Está lembrado, né? Abre lá em Romanos 10. Romanos 10. Paulo está falando daquele contexto. Como crerão se não há quem pregue, né? Como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? 15, de Romanos 10. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Paulo está citando alguma coisa aqui, como está escrito. O que a gente tem que fazer com bons bereanos? Vai lá para o texto que ele está citando. Vamos ver quais coisas boas são essas. Vamos lá. Isaías 52, 7. Que é o texto que Paulo cita. Isaías 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha aqui a mensagem da trombeta: o Senhor é o rei, o Senhor reina. E esse contexto de quão formosos são os pés, imagina assim, naquele contexto, dois exércitos lutando. O exército perdia e um ganhava. Tinha mensageiros, né? O que perdia, coitado, tinha que voltar correndo, falar: perdemos. Às vezes ele era morto, porque trouxe uma péssima notícia. Você vai morrer. Agora, os que ganhavam, vinha lá um moço correndo do campo de batalha, chegava: vencemos. É esse contexto, que formosos são os pés. Não é que o pé era bonito, não ia correr naquele tempo sem ASICS, sem Adidas. Não tinha, era sandália e descalço. Imagina o pé feio que chegava, tudo sangrando. Mas o que ele veio trazer? Uma boa notícia. É isso que Paulo está falando. Chegou uma boa notícia. O Senhor reina. Ele está tocando uma trombeta, ele está dando um anúncio. Ganhamos, vencemos. A pregação do Evangelho é isso. Cristo envia a igreja para proclamar esse fato ao mundo. Jesus Cristo reina. Então, o toque da trombeta de Deus na pregação é cumprido pela igreja. Mas tem mais. Se eu falar de trombeta na Bíblia, você lembra do quê? Está lembrando de muita coisa, né? Falta um pouco ainda. Apocalipse, não é? Você não lembra de trombeta? Tem Apocalipse. Alexa, troca a de... Nós vimos um vídeo, a minha mãe é muito Instagram, viu, gente? Fica mandando coisa pra mim engraçada pra eu ficar rindo. Ela mandou um negócio engraçado assim, aí o cara, é uma coisa absurda, aí o cara, ele tá comentando um vídeo, é um react, né? Ele tá vendo um vídeo e tá filmando ele mesmo vendo. Aí é uma coisa absurda, ele fala: Alexa, toca a trombeta. Chega, volta logo. É isso aí, toca a trombeta, Alexa. Então, as trombetas e a volta de Jesus. No Novo Testamento, então, nós vimos que a festa se cumpre em Jesus. Ele é o rei que chega e ele anuncia. Na igreja, a igreja anuncia que o rei chegou, mas também tem uma questão de trombetas fortemente vinculadas ao retorno de Cristo, não é? No dia da festa das trombetas, se você se lembrar, tinham diferentes toques, diferentes melodias, né? No início da festa, durante a festa e no final. Ou seja, a festa era marcada por momentos, né? Cada momento tinha um toque específico. De forma análoga aqui, nós vivemos em qual tempo? Curioso isso. A trombeta inicial foi tocada quando Jesus chegou. Vai se tocar uma trombeta quando ele voltar, não vai? Nós estamos nesse meio tocando a trombeta para que ele volte. A igreja está tocando as trombetas entre a primeira e a segunda vinda. A igreja está fazendo esse trabalho também. Então, há um limite, porque a última trombeta vai ser tocada. O tempo da salvação tem limite, né?
é um tempo oportuno, o dia chamado hoje. Lembra lá as parábolas das virgens? O banco fechou a porta, acabou. Não dá mais. Não entra mais. Né? Vai chegar um dia que não vai ter mais arrependimento, não vai dar mais tempo de se arrepender. As trombetas que nós estamos tocando, pregando o Evangelho, tem um dia para acabar, que é o dia que a última trombeta tocará. Bom, rapidinho então, para encerrar, as trombetas do Apocalipse, claro que eu não vou ler cada uma, tá, gente? Só vou lembrar aqui rapidinho. A ideia das trombetas do Apocalipse, capítulo 8, capítulos 8 a 11 lá, é avisos de Deus do que está acontecendo na terra. Se você ler lá, avisos de danos ambientais, males físicos, mortes. O que é trombeta? A gente não pode dissociar João escrevendo trombeta do Antigo Testamento. Não dá para você, trombeta, trombeta, você tem que olhar para o Antigo Testamento. Trombetas anunciavam algo. Então, as trombetas que João vê lá na sua visão do Apocalipse, cada anjo, 7 anjos, cada um tocando as suas trombetas, isso acontece na terra. São anúncios. Está acabando, está chegando o fim. Então, quando a gente vê calamidades, catástrofes, mortes, assassinatos absurdos, coisas horríveis acontecendo, saibam, Deus está avisando. São trombetas do Senhor. Está acabando o tempo do arrependimento. São oportunidades. Por isso que nós oramos, Senhor, que essa calamidade traga oportunidade para arrependimento. Porque são trombetas do Senhor. Que essa calamidade abra portas para evangelismo. O Senhor está avisando isso. Então, elas avisam, não assim, eventos individuais, tipo, o 11 de setembro foi a 5ª trombeta. Não caia nesse erro, nesse perigo. A pandemia foi a tal trombeta. Não, é um momento que está sendo de avisos. Tá? Não é um aviso específico, mas são avisos. São avisos de que vai acabar. O Senhor está anunciando, está chegando o fim. E a última trombeta, não é? Assim como o soar da última trombeta marcava o fim da festa das trombetas, o Novo Testamento relaciona a última trombeta com o último dia, né? O som dessa última trombeta, é claro, acabou. O reino de Deus agora está aqui, chegou de forma definitiva e final. Ressurreição para uns e benefícios, né? E morte para outros. É interessante a gente ver que quem fala 2 vezes de último trombeta é Paulo. Tem Tessalonicenses. E foram escritas pelo menos 20 anos antes, 30 anos antes de João escrever o Apocalipse. Sim. E ele já tinha a mensagem de última trombeta. Então acho que até no 1 Coríntios 15 é interessante a gente ler. Vamos ver, eu quero ler esse texto aqui, eu quero ler isso. Olha só, obrigado, pessoal, ótimo. O Senhor reina, então, é esse anúncio presente. Não é esses textos, aí eu peço para alguém ler. Tá? Vai ter transformação de pessoas, vai acabar, é o último dia. Vamos ler lá. Apocalipse 11:15 é a última trombeta. Quem está com esse texto pode ler. Percebe? Acabou, é a última. Chegou a hora. O 7º ano tocou. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Acabou. O diabo, que não é rei coisa nenhuma, né? Ele é um simulador aí, mas ele acabou para ele. Tocou a última trombeta. O reino agora está implementado de forma final. Acabou. Próximo. 1 Coríntios. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Veja, o último inimigo a ser vencido é a morte. Na última trombeta, acabou para a morte. A morte vai ser vencida, vai ter ressurreição e acabou. O reino chegou, o reino está implantado e os tempos acabaram. Chegou o grande dia da última, a festa acabou, né? Chega o fim da festa e é o início de uma nova vida. E o texto, Tessalonicenses?
Olha aí, o anjo tocará a última trombeta e descerá. Então veja, a ideia de trombeta e descer, Sinai, acabou. A última trombeta será tocada. Então quando você lê esses textos, a gente não pode lê-los com uma ideia desconectada do Antigo Testamento. Porque todo esse simbolismo dela vem de lá. Todo o simbolismo vem de lá. João, aliás, Apocalipse sem Daniel, sem Ezequiel, você não consegue entender nada. Está totalmente fundamentado no Antigo Testamento. E Paulo, que é um judeu, não usa esses termos à toa. Claro, é inspirado por Deus, ele está ali escrevendo o que vai acontecer, e não é à toa que vai ter trombeta. Podia não ter. Então o anjo falará. Podia ser assim? Podia, o anjo vai falar, mas não. Trombeta, porque tem a ver com algo do Antigo Testamento. Um anúncio do rei. O rei chegou. Faz todo sentido. Convocação. E olha que interessante essa citação. O toque da última trombeta marcará esse momento em que todos os filhos de Deus, vivos e os mortos, serão reunidos e se encontrarão com o Senhor. Será a definitiva santa convocação. Olha como faz sentido. Do povo de Deus, e todo esse povo estará em condição de atendê-la. Olha que lindo isso. A trombeta fazia o que lá na festa? Convocava o povo. A última trombeta vai convocar o povo de Deus. Será a última santa convocação e vai ser perfeito, não vai ter joio não. Vai ser só o povo de Deus convocado pela última trombeta. É maravilhoso. Isso olha como a Bíblia é muito coesa, é muito coerente, não é? E só para terminar, umas aplicações aqui. O que a gente faz com isso hoje? Bom, já entendemos muitas coisas, mas olha só, como é que a gente pode guardar essa festa, tá? Entre aspas, tá, gente? Porque ninguém com chofar aqui domingo não, viu? A pastor Guilherme falou para guardar a festa. Chofar não, viu, Marcelo? Lá vou chofar. Como é que a gente pode celebrar essa festa aqui que comemorava a trombeta? Primeiro, quando a gente senta aqui para ouvir o pastor pregar, nós estamos ouvindo o toque de trombeta. Nós estamos ouvindo a palavra ser exposta. Nós devemos não só nos portar com reverência ao chamado, à convocação de Deus, mas estarmos expostos de maneira a estar dispostos a ouvir a voz de Deus, nos reunindo com o santo povo de Deus, trazendo à memória o que Cristo fez por nós, aplicando a pregação à nossa vida. Nós estamos sendo expostos à trombeta todo domingo, sempre que uma pregação é feita. Não desvalorize isso, não negligencie isso. O Senhor está falando por meio dos seus servos. Então, nossa primeira aplicação, como é que a gente guarda essa festa? Ouvindo o som da trombeta. Envolvendo-se com uma igreja que entende o chamado para fazer soar a trombeta, não apenas aqui, mas em todo o mundo. O que é isso? Em outras palavras, missões e evangelização, né? A igreja, a pregação da igreja é o clamor de um arauto, é a pregação de um arauto, é o anúncio de um arauto. O Senhor reina, arrependam-se e creiam. É a trombeta tocando hoje. Nós somos salvos para chamar pessoas a isso. A nossa existência tem essa função de proclamar. 1 de Pedro, a excelência sacerdotal a fim de proclamar. Então, isso exige de nós compromisso sério com missões e com evangelização. Gente, isso não é assim, sabe assim, final de sermão. Então, irmãos, prega o evangelho. Então, prega o evangelho. Isso entra por aqui, sai por aqui na maioria das vezes. Prega o evangelho e virou uma coisa. Gente, toque a trombeta. Isso é nossa função. Pessoas precisam ouvir o chamado de Deus. A tua manicure, é você que tem contato com ela lá. O teu cabeleireiro, é você que tem contato com o teu vizinho. É você que tem contato. Toque a trombeta. Fale do evangelho lá. O mundo precisa ouvir o ressoar dessa trombeta. Então, contribuir com missões também é levar a trombeta para outros cantos. É função da igreja também, nossa, de cada um, da igreja também como um todo, incentivar missões, para que o Senhor seja conhecido, para que o Paquistão saiba que o rei chegou. Não é Alá, não é Maomé, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei e a autoridade é dele. Vamos apoiar, vamos incentivar. E terceiro, você precisa anunciar. A gente precisa ouvir,
quando a gente senta aqui domingo, a trombeta tocar, a gente precisa se comprometer e a gente precisa falar, como eu disse, né? Pessoalmente, nós somos chamados a isso, tá bom? Então, concluindo, observar essa festa de maneira prática é olhar para a igreja e avançar com o Evangelho. As nações precisam ouvir, o rei chegou. A primeira festa, a primeira trombeta já soou quando Jesus veio e derramou o Espírito sobre a igreja. A última trombeta soará. Nesse meio, solos estão sendo feitos. São vocês, é você, é a igreja, soando a trombeta. O chamado missionário da igreja é esse. A última trombeta tocará, os mortos ressuscitarão, a santa convocação será vista. Enquanto esse dia não vem, toquemos as trombetas. Deus abençoe a igreja assim, com mais uma festa. Semana que vem é o dia da expiação, Yom Kippur, segunda festa do louvor. Um comentário, alguma pergunta? Falar de trombeta, engraçado, né? A gente passa meio que batido. Só assim, nessas histórias que a gente conta para as crianças, de Jericó e tal, mas nunca dá uma importância e um sentido como esse. Foi muito interessante. Eu nunca tinha pensado nesse ponto. Lembre-se, na Bíblia nada está por acaso. Né? Se tem trombeta em Jericó e tem trombeta soando no Novo Testamento, a gente precisa tentar fazer essas ligações. Tem clangor de trombeta no Sinai, um negócio assustador, é Deus descendo. E tem última trombeta, o Cordeiro vai chegar. Tem associações, tem associações. Que linda que é a Bíblia, né? Que livro maravilhoso. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Deixa eu desligar aqui.